Me fale sobre as suas experiências profissionais. Será que você está preparado para responder a essa questão numa entrevista de emprego? É o que nós vamos descobrir nesse vídeo, porque aqui eu vou compartilhar inúmeras dicas de como responder. Ainda vou compartilhar com você um exemplo de resposta. Então fica comigo, eu sou Andréia Marinho, sou psicóloga e mentora de recolocação profissional. Antes, eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal, inscreva-se, venha fazer parte, cada vez crescemos mais e conteúdo aqui não para e nunca vai parar. E se você gostar desse vídeo, também te convido, deixa aqui o seu like. Agora vamos direto ao assunto. Bom, como que eu faço? Gente, eu preparei um conteúdo para vocês que é o seguinte, é a estratégia que eu utilizo com as minhas mentorias. Então, o cliente vem, me procura, contrata o meu serviço particular e eu preparo ele para cada uma das etapas do processo e para responder de maneira adequada, coerente, dando match a cada uma das perguntas de entrevista de emprego. Então, como que eu faço isso? Eu preciso de dois instrumentos. Primeiro instrumento, currículo. Segundo instrumento, a descrição da vaga. E é aqui que eu sei que muitos de vocês vão falar, mas Andréia, eu não tenho a descrição da vaga. Calma que eu te explico. Sempre existe uma solução. Vamos lá. Ainda que você não saiba a vaga exata, porque eu sei que às vezes a pessoa ela é pega de surpresa. Então recebe uma ligação e aí falam para qual é a empresa, falam qual é a vaga e você não sabe exatamente a vaga. No momento estava tenso, nervoso e enfim. Não sabe exatamente qual a função. E tem aqueles casos também em que a pessoa ela se candidata para várias vagas que ela considera genéricas e ela não sabe sequer de quem foi o telefonema, não sabe qual é a empresa que ela vai participar do processo seletivo, porque às vezes é através de alguma consultoria, e ela vai sem muitas informações importantes para o processo seletivo. Como fazer neste caso? Vamos lá, pessoal. Bom, é importante duas coisas, tá? Uma, para você se preparar adequadamente, você precisa saber qual a vaga que você vai participar ou saber para quais vagas você está concorrendo. Então, assim, um exemplo, eu estou me candidatando a vagas de analista de RH, assistente ou analista de RH, vamos colocar assim. E aí, existem padrões. É muito diferente de trabalhar em uma empresa como analista de RH e em outra empresa. Uma empresa vai pedir conhecimentos específicos, outra empresa vai pedir outros conhecimentos específicos. Ainda que haja uma base, pode existir ali uma grande variação de uma empresa, do segmento de uma empresa para outra. Em uma empresa, a vaga de analista de RH pode ser para trabalhar com recrutamento e seleção. A outra pode ser uma vaga mais generalista para trabalhar com contratos, com benefícios, uma parte mais burocrática, percebe? Então, você precisa saber qual é a função que você está se adequando e, segunda coisa, quais as atividades dessa função. E, gente, só se candidatar para as vagas que estão compatíveis com o seu perfil. Então, vamos supor que seja para recrutamento e seleção. Eu tenho, mesmo sem saber exatamente qual foi a empresa que me chamou, qual processo que eu vou participar, eu tenho como ter informações gerais, algumas informações do que faz um analista. Pesquisar na internet, vaga de analista de RH e encontrar vagas que estão compatíveis com o meu currículo e só me candidatar para essas vagas. Feito isso, aí sim você vai começar a preparar as suas respostas para participar da entrevista de emprego. E você que já sabe, fica mais fácil ainda. Então, eu sei que é para gerente de operações, André, empresa, então você vai fazer o que eu vou te ensinar agora. Primeiro passo, você vai pesquisar a vaga, né? Você vai ter acesso à vaga. Se não tiver acesso à vaga, você vai lá pesquisar na internet, põe o nome da vaga, exemplo, vaga, gerente de operações e o nome da empresa, se é para essa vaga, tá? Tô dando um exemplo, pessoal, troque aí para sua vaga, para sua função, tá?
Feito isso, você vai ter ali as principais atividades, que é o que eu vou compartilhar com vocês. O que eu fiz? Eu separei um currículo real, existente, e com base nesse currículo eu pesquisei uma vaga, que é essa vaga que eu vou compartilhar com vocês. E eu quero que vocês deem uma olhada comigo nas principais características. Por quê? Depois disso eu vou te mostrar um exemplo de resposta e eu vou te ensinar como cruzar essas informações. Então dá uma olhada comigo na descrição da vaga. Você vai perceber aqui, tem as principais responsabilidades e atribuições, como gestor de loja. Então, é uma vaga para gestão de loja. E aqui, todas essas definições, todas essas responsabilidades, elas são importantes. Eu selecionei algumas que eu identifiquei. Já batendo o olho, eu vi que tinha essa experiência no currículo, mas todas essas informações, elas são importantes. As que eu grifei aqui são atender os clientes de nossas lojas e inspirar a equipe. A outra, gerenciar o desempenho da loja e garantir os melhores resultados. Outra, verificar o sortimento de mercadorias, supervisionar o inventário da loja, apoiar a venda dos serviços como garantia estendida, seguro roubo e furto. São algumas das características. Tem outras aqui também. Por exemplo, ser referência para a equipe, realizar e avaliar a exposição e a precificação dos produtos, entre outras atividades, tá? Agora, feito isso, você viu a descrição da vaga, as principais atividades, vamos dar uma olhada um pouquinho mais no perfil que a empresa está procurando para essa vaga. A pessoa ela precisa ter graduação completa em administração ou áreas afins. Ser obcecado por progresso, gostar de superar desafios, agir como dono do negócio, ser disposto a trocar conhecimento e fazer mais com menos. É aí que eu te falo que não existe exatamente uma resposta certa, um padrão, algo que você possa simplesmente copiar e colar. Por quê? Porque depende da sua experiência real em currículo e depende do que a empresa está buscando. Quando a gente vê ali a respeito de se comportar como dono, vestir a camisa de dono, por exemplo, é algo que muitos recrutadores já consideram clichê. No entanto, para essa empresa é importante. Mas é claro que você não vai utilizar a mesma linguagem, mas é importante que você passe essa visão de que você é uma pessoa comprometida com os resultados da empresa, porque isso é ser dono, garantir que as coisas realmente aconteçam, ser dedicado, ser determinado e gerar resultados, certo? Outra coisa, ser disposto a trocar conhecimento. Eu tenho um resultado muito legal nesse currículo, de uma pessoa que treinou toda a equipe, pegou uma loja que não estava performando e gerou resultados maravilhosos. Agora vamos dar uma olhada, eu não vou compartilhar o currículo com vocês, mas eu vou compartilhar com vocês o exemplo de resposta dessa pessoa que já tem experiência na área, que está totalmente compatível com essa vaga que eu compartilhei com vocês. Me fale sobre sua experiência profissional. Sou uma profissional com mais de 7 anos de experiência na área comercial, sendo 4 anos no cargo de gestão. Sou formada em engenharia de produção e pós-graduada em gestão de negócios. Iniciei minha carreira na empresa X, onde estou atualmente. Comecei como estagiária durante a graduação e logo fui promovida para assistente de operação de loja. Posteriormente, me convidaram para assumir o desafio de gerência em uma unidade com histórico de baixos resultados. Aceitei o desafio e me tornei gerente comercial de operações. Confesso que inicialmente não foi fácil. Iniciei algumas ações para engajamento do time, associadas às estratégias de negócio, e logo começamos a gerar resultados satisfatórios. Hoje estamos entre as 5 unidades com melhor resultado de negócio de toda a região norte e nordeste do país. É o 5º lugar no ranking entre 432 lojas. Após 2 anos como gestora comercial, fui reconhecida e promovida para gerente geral de operações. Atualmente, sou responsável pela gestão da loja como um todo, desde operações, pessoas, financeiro, estoque e perdas. Sou responsável por criar, planejar e implantar estratégias junto à equipe, a fim de garantir os resultados das metas. Gestão de indicadores, preparar e garantir a execução de inventários, formar novos profissionais para liderarem outras lojas, atender e auxiliar clientes,
apoiar a venda dos serviços de seguro-roubo, garantia estendida, furto, treinar, acompanhar e elaborar projetos que façam com que o time continue engajado e motivado, despertando na equipe a ambição por crescimento e resultados. Estimular a criatividade, o espírito de vendas para impulsionar as vendas de 30 departamentos. Promover feedback, avaliação de desempenho, recrutar e selecionar candidatos, entre outras atividades. Bem, de maneira geral, essa é minha experiência profissional. Se você quiser, podemos aprofundar em algum ponto. Estou à disposição. E aí, conseguiu identificar a compatibilidade da experiência profissional? Qual é o perfil dessa pessoa? É uma pessoa que gera resultados, é uma pessoa que mudou a história daquela loja específica, e por conhecer a história eu sei que é uma loja que já estava prestes a fechar, vários gestores tinham passado por lá e não tinham gerado resultados. Essa pessoa teve uma visão estratégica e trouxe muita melhoria ali para a loja, trouxe o time para ela e mudou a história da loja. É uma pessoa que realiza, quando a gente fala das atividades, tem a gestão, tem experiência no cargo de gestão, tem experiência em campo, no sentido do relacionamento, do atendimento ao cliente, gestão de indicadores. Então, quando a gente olha, a vaga ela está totalmente compatível com o currículo dessa pessoa. Então, a resposta certa é a resposta que vai de encontro com aquilo que a vaga pede. Por isso que a gente fala, né? Como recrutador, eu sempre falo que é importante você treinar as suas respostas. Sabe que vai participar de um processo seletivo, tá buscando alguma oportunidade? Só se candidate a vagas que estão de acordo com o seu currículo, e com isso você consegue se preparar com antecedência de maneira genérica, digamos assim, uma maneira estratégica focada na sua função. E você sabe que independente da empresa que te chamar para uma entrevista, vai estar compatível. As suas respostas elas estarão compatíveis, você vai precisar apenas fazer alguns ajustes. Você percebe que essa pergunta ela é muito semelhante à pergunta Me Fale Sobre Você. Na Me Fale Sobre Você, você consegue expandir um pouquinho mais, porque como está pedindo para falar sobre você, e ainda que seja com foco na sua vida profissional, você pode trazer algumas competências comportamentais, você pode citar diretamente, você pode começar a sua fala falando seu nome, sua idade, se apresentando, mas nessa pergunta aqui, o recrutador ele tá com seu currículo em mãos, já te cumprimentou, sabe seu nome e ele pede para você falar sobre o seu histórico profissional, então é sobre ele. Você vai ver muitas orientações, aliás, eu tenho um vídeo onde eu oriento que você apresente até as 3 últimas empresas. Nesse caso, essa pessoa, eu quis trazer um exemplo diferente mesmo, sabe? Porque são questionamentos que aparecem. Nesse caso, essa pessoa, ela teve algumas experiências dentro de uma única empresa. Então, ela trouxe somente a empresa que ela trabalhou e as funções que ela desempenhou dentro da empresa. Ela poderia ter falado também em cada uma das funções que ela ocupou, algo que ela aprendeu, algo que ela trouxe de resultado. Então, quando eu fui estagiária, eu tive a oportunidade de aprender e de contribuir com tal coisa. Assim que eu assumi a posição de gerente ou de assistente, eu contribuí com tal resultado. É possível e é muito bacana de se fazer. Nesse caso, eu quis focar, gastar o tempo de resposta para focar especificamente nas características da posição. O tempo, ele vale ouro nessa hora, gente. E essa pergunta, ela não pode ter uma resposta muito longa. Então, eu não recomendo que você passe de uns 3 minutos, tá? Se passar um pouquinho a mais, ok? Mas na média ali, 3 minutos. E essa pergunta, ela pode ser respondida, essa resposta, ela pode ser enxugada para você responder em até 1 minuto. Sabe, às vezes quando pedem para gravar um vídeo, você responder a uma pergunta em 1 minuto, é só enxugar, ser mais estratégico, pegar, tirar ali o que não está sendo necessário para a vaga, porque tem experiências a mais aqui, e você ser direto, você ser estratégico, ok? Então, siga todas essas dicas que eu tenho certeza que você vai ter excelentes resultados. E aqui eu só gostaria de dar mais uma dica. Não traga experiências que não agregam para a posição, não gaste tempo falando de outras experiências, de outras áreas. Para essa vaga, por exemplo, do que adiantaria a pessoa falar que ela trabalhou um tempo como analista de meio ambiente? Não cabe, não vai estar agregando. Ela vai estar gastando o tempo dela precioso de se vender, trazendo uma experiência que não está agregando para essa posição. E outra coisa também,
Não traga frustrações, não traga experiências negativas. Aliás, evite palavras negativas. Foi muito difícil, foi frustrante, foi desanimador. Evite qualquer coisa que coloque o foco numa conotação negativa sobre a sua pessoa, sobre os seus comportamentos, ok? Bom, pessoal, coloca tudo isso em prática que eu tenho certeza dos resultados que você terá. Se você gostou desse vídeo, eu te convido, deixa aqui o seu like e compartilha, gente. Vamos ajudar esse canal a crescer e vamos ajudar o maior número de pessoas a conquistar o tão sonhado emprego. É um conteúdo que pode ajudar muitas outras pessoas. Não vamos colocar em prática aquele pensamento de que para que um vença, outro precisa perder. Não é real. Tem espaço para todo mundo e a gente precisa fazer o bem para colher o bem, ok? Deixa aqui o meu abraço e até o próximo vídeo.